Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou o Vinícius, eu vou ser o monitor de vocês esse semestre de Biologia Molecular. E eu estou gravando essa aula aqui para fazer uma introdução para vocês do que é Biologia Molecular e tal. E, e retomar aí os conceitos que vocês trabalharam na primeira aula. Tem bastante gente que pede para o Wolf para uma introdução assim um pouco mais básica, que normalmente ele vai mais para uns aspectos mais técnicos, assim, direto. Então eu queria aqui retomar um pouco desses conceitos com vocês antes da gente começar a trabalhar. As coisas são um pouco mais complexas. Então eu queria que vocês imaginassem assim desde o começo. Vamos lá. Imagina que você tem uma pessoa, você pega um suave, passa ali o suave dentro da boca da pessoa e bota na lâmina. Vocês provavelmente já fizeram isso em aula. E vocês sabem que o resultado é esse, né? A gente observa lá uma célula assim com esse formato meio estranho. E isso daqui são o quê? Células do epitélio da mucosa bucal, certo? Beleza. Imagina também que a gente pega esse mesmo suave, passa numa placa de Petri com meio de cultura e bota isso daí numa estufa, sei lá, e isso daí vai crescer o quê? Vai crescer essas colônias aqui de bactérias, certo? E aí se a gente passar isso numa lâmina, botar no microscópio também, a gente vai conseguir enxergar as bactériazinhas, ok. E da mesma forma, se a gente pegar, por exemplo, uma cebola, cortar e colocar numa lâmina para observar, que nem fez a Bella e o Edward em Crepúsculo, a gente vê as células aqui, as células vegetais. Beleza. E aí aqui eu coloquei para vocês três modelos básicos, né, que a gente conhece dessas células. A gente tem uma célula animal, que é esse modelo clássico aqui, a célula vegetal e a célula bacteriana. E aqui a gente vê a célula animal e a célula vegetal, que são as células eucariontes, certo? Aqui o núcleo e aqui também o núcleo. Tá vendo que é uma estrutura que é bem proeminente nas duas imagens. E na célula bacteriana, diferentemente, já que ela é procarionte, ela não vai ter núcleo, certo? Ela tem aqui esse material genético espalhado aí pelo citoplasma. E pode ser chamado de cromossomo bacteriano também, que é o DNA da bactéria, beleza? Ok. E aí, aqui eu coloquei para vocês uma microscopia eletrônica para vocês verem a estrutura do núcleo da célula animal. Tá vendo que a gente tem aqui essa bolota aqui, né, no meio, e a gente tem o nucleolo, que a gente não vai falar dele agora. A gente tem a heterocromatina e a eucromatina. Vocês já devem ter ouvido falar nessa palavra cromatina, certo? E o que é a cromatina? A cromatina ela nada mais é do que o DNA enrolado junto com algumas proteínas que são chamadas de estonas, certo? E elas se enrolam bastante, ficam ali dispostas dentro do núcleo. E aí, beleza, aqui a gente tem a estrutura do DNA, como a gente já conhece, como a gente já viu várias vezes. E aí queria falar para vocês o dogma central da biologia molecular, que o professor com certeza falou disso daqui com vocês. O dogma central, ele basicamente fala o fluxo da informação genética. E qual é o fluxo da informação genética? Basicamente que um DNA ele pode ser transcrito em um RNA e o RNA vai ser traduzido em uma proteína. Beleza. E aqui também a gente pode adicionar, né, que nem eu fiz a setinha aqui, que o DNA ele pode ser replicado para fazer outras cópias dele mesmo. E aí eu pergunto para vocês, o que é um gene? Porque a gente toda hora fala de gene e tal, mas a gente não, às vezes é até difícil a gente nomear, né, o que é um gene. Aí eu coloquei aqui, o gene é um segmento de DNA codifica um produto funcional, uma proteína ou RNA. Ou seja, é uma parte do, o gene é uma parte do DNA que funciona basicamente. E vai fazer uma proteína no futuro, né? Porque se vai fazer uma proteína tem que passar pelo RNA. E basicamente é isso que é um gene. E aí o que acontece? Eu coloquei aqui também duas imagens para a gente comparar a estrutura do DNA e do RNA. Como vocês podem ver aqui, o DNA ele tem essas duas fitas, né? E essa estrutura clássica, e o RNA tem uma fita só. Beleza. Normalmente, né? E aí eu coloquei aqui algumas características do DNA.
ele é um polímero, né? Imagino que vocês saibam o que é um polímero, mas não souberem. O polímero é uma molécula que é muito, muito longa e ele é composto por várias unidades que se repetem. E a gente vai falar dessas unidades que são aqui, ó, os nucleotídeos, certo? E, ok, esses nucleotídeos eles vão se conectar, né, de duas formas diferentes, quer dizer, de várias formas diferentes, a gente vai ver. E a gente vê que o DNA ele é composto por essas duas fitas. E essas duas fitas elas são antiparalelas. O que isso significa? Significa que a ordem dos polímeros, né, o sentido das moléculas ele é o contrário. De um lado ele vai, entre aspas, de um lado ele vai subir, do outro lado ele vai descer, tá? E aí eu coloquei aqui essa citação aqui do livro, que fala que esse modelo foi proposto, né, por Watson e Crick, que nem vocês leram naquele texto lá, eu imagino. E aí eles falam, ó, que são duas cadeias de polinucleotídeos complementares e antiparalelas, que se associam por pontes de hidrogênio aqui no meio, né, e formando uma dupla hélice com diâmetro de 2 nanômetros. Beleza. Então vamos falar mais, então. Eu falei que os monômeros do DNA são os nucleotídeos, certo? Então eu vou mostrar para vocês a estrutura do nucleotídeo. O nucleotídeo ele é basicamente uma moléculazinha dessa aqui. E ela vai fazer o quê? Ela vai se ligar a outra dessa. E tá vendo que ela tá aqui de ponta cabeça? Aqui, ó, dá pra ver a pentose aqui. Tá de ponta cabeça, tá vendo? Tá diferente de uma imagem de outra. É justamente aquilo que eu falei, que elas são antiparalelas nas fitas, então uma vai ser meio que de ponta cabeça em relação à outra. E aí os nucleotídeos eles vão se ligar assim, um em frente ao outro, e também eles vão se ligar assim, ó, um embaixo do outro. E aí eles formam, que nem vocês estão vendo aqui, comparando aqui do lado, é como se essa fita aqui fosse essa azul e essa aqui fosse a vermelha, por exemplo. E aqui eles formam essas ligações que seria como se fosse esse negócio colorido aqui no meio. E aí, pá, temos essa imagem, que é a representação do DNA que eu vou usar aqui para vocês. A gente tem o que aqui? Tem as duas fitas, uma fita descendo, uma fita subindo, né, entre aspas, e aqui no meio os nucleotídeos conectando elas. Ok. E agora vamos falar um pouco mais do nucleotídeo, como que ele é, que ele é composto. O nucleotídeo ele é composto por esses três grupos aqui. O grupo fosfato, que tem fósforo, né, lógico. Uma pentose, que é também conhecido como açúcar, às vezes a gente fala que é um fosfato, um açúcar, e uma base nitrogenada. E aí a gente vê aqui, ó, a pentose, eu coloquei aqui embaixo, tem dois tipos de pentose. Tem a ribose e tem a desoxirribose. E na próxima imagem aqui, está descrito, ó, desoxirribose é do DNA, tanto que o DNA é ácido desoxirribonucleico. E o RNA é uma ribose, tanto que ele é ácido ribonucleico. E aí a gente tem vários tipos diferentes de bases nitrogenadas, mas eu vou falar disso aqui em breve. E aí também a gente tem dois conceitos importantes. O que é um nucleotídeo e o que é um nucleosídeo. O nucleosídeo ele é como se fosse um nucleotídeo sem o grupo fosfato. A base nitrogenada está lá normalmente, mas ele não tem o grupo fosfato. E o nucleotídeo tem o grupo fosfato e tem uma base nitrogenada. E eu coloquei aqui para vocês os carbonos. Ó. A base nitrogenada está conectada no carbono 1 e o grupo fosfato está conectado no carbono 5, aqui em cima. E a pentose fica... A pentose não, a hidroxila fica no carbono 3. Isso vai ser importante em breve, mas primeiro vamos ver quais são os tipos de nucleotídeos. A gente tem vários tipos de bases nitrogenadas e dois tipos de pentose que são mais importantes agora. As bases nitrogenadas elas podem ser a guanina, adenina, citosina, timina e uracila. Pode ter mais? Pode. A gente vai estudar as outras? Não. Essas é que a gente precisa saber. E tem as duas pentoses, que foram aquelas que eu já falei, a ribose para o RNA e a desoxirribose para o DNA. E aí, ok.
tá vendo que elas são meio diferentes, né? A guanina e a adenina, elas têm uma estrutura levemente parecida aqui nas duas cadeias de carbono, e esses aqui também têm uma certa semelhança. Isso diferencia elas em purinas e pirimidinas. Vocês já devem ter ouvido essas palavras, provavelmente. E é basicamente isso. As purinas são essas aqui que tem duas cadeias, as pirimidinas têm uma cadeia só carbônica. E aí, o que acontece? Elas se pareiam de forma específica. Não é qualquer uma que liga com qualquer uma. Uma pirimidina sempre vai ligar com outra purina. Elas não se ligam iguais, não se liga uma pirimidina em outra. Então, como vai ser o pareamento? Uma timina vai ligar com uma adenina e uma citosina vai ligar com uma guanina. E se vocês olharem aqui, ó, aqui na adenina e na timina a gente tem duas ligações. E na guanina e a citosina a gente tem 3 ligações. Isso pode interferir em alguma coisa? Pode. 3 ligações pode ser, por exemplo, mais forte do que 2 ligações, certo? Beleza. Então, próximo. Que nem eu falei aqui, a gente tem essas ligações, a quantidade diferente de ligações, conforme os diferentes tipos de bases nitrogenadas que estão sendo conectadas, certo? Então é basicamente isso. As ligações de hidrogênio elas vão ligar as bases. Ou seja, elas vão conectar uma fita na outra. Ok. E aí a gente tem as ligações beta-N-glicosídicas, que basicamente conectam a base nitrogenada, que é isso daqui que a gente estava falando até agora, adenina, timina, guanina, citosina, na pentose. E tem as ligações fosfoéster, que juntam o grupo fosfato à pentose. Beleza. E aí, ok, a gente já falou que ela se conecta aqui no meio, né? Como ela se conecta aqui no meio, mas como que ela se estende para baixo, né? A gente falou só aqui entre as bases. Elas se ligam com ligações covalentes. Basicamente, o carbono 3, que era aquele que tinha a hidroxila, que eu tinha falado para vocês lá atrás, se conecta aqui em cima no grupo fosfato, no oxigênio. Beleza? E aí que a gente tem aquela tal daquela história de que o crescimento sempre acontece na direção 5 para 3. Mas assim, 5 o quê? 3 o quê? O que é 5? O que é 3? É basicamente o carbono, que nem eu tinha falado para vocês. No carbono 5 a gente tem o grupo fosfato e no carbono 3 a gente tem a hidroxila. Então, o que acontece? Que nem eu falei agora há pouco, a hidroxila no carbono 3 vai fazer uma reação de condensação. A reação de condensação é quando duas moléculas se combinam e formam uma molécula menor, que nesse caso é a água. E com quem que ela vai se ligar? É com outro nucleotídeo assim livre? Não, não é. É com esse tal desse DNTP. O que é um DNTP? Um desoxirribonucleotídeo fosfatado. E beleza. Como assim fosfatado? O que tem a ver fosfatado? TP também está em ATP, certo? ATP, que é adenosina trifosfato. E a gente sabe que ATP é aquela molécula que tem grande quantidade de energia e quebrar a molécula de ATP libera muita energia, certo? Certo. Então, é só fazer uma associação, assim, DNTP, ele também tem o fosfato, que nem de adenosina trifosfato, aqui ele também tem o fosfato. E, portanto, se ligar com ele também é uma molécula que... Quer dizer, também é uma molécula que se ela for ligada, né, se ligarem com essa molécula, e essas ligações aqui forem quebradas, vai gerar energia. Assim como o ATP. E aí o que acontece? Eu tinha falado que acontecia uma reação de condensação, certo? Condensação para liberar água. E aí, que nem eu tinha falado, essa hidroxila aqui e essa hidroxila aqui, elas vão se encontrar. E já que elas vão se encontrar, elas vão se amar. Por quê? Porque elas querem formar água, que nem eu tinha falado para vocês. E aí o que acontece? Essa imagem aqui mostra um pouco a ligação entre os nucleotídeos. O que acontece? A hidroxila da pentose vai se ligar com essa outra hidroxila do grupo fosfato e vai liberar água. Ok, condensou.
Quando isso daqui acontecer, essas ligações aqui vão ser quebradas. E lembra que eu tinha falado que quebrar ligação de fosfato gera energia? Gera energia, ok. Então, vai quebrar isso aqui e vai formar água. Então, toda vez que a gente conectar um nucleotídeo novo, o que acontece é que vai liberar energia e vai liberar água. Por isso que é uma reação favorável. Ela acontece facilmente porque ela libera energia, entendeu? Por isso a importância do DNTP. O DNTP, a relevância dele é essa, justamente que a conexão ali gera energia e é bom para a célula, não é um gasto muito grande fazer isso. E aí vamos falar de novo das ligações de hidrogênio, que são aquelas que ligavam as bases nitrogenadas, certo? Que nem eu tinha falado antes, as ligações entre adenina e timina têm 2 ligações e as entre a citosina e a guanina são 3 ligações. E elas são ligações de hidrogênio, certo? A gente precisa discutir algumas propriedades da ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio ela pode ser quebrada com certa facilidade pelas enzimas aí da célula. Por isso que é importante que sejam ligações de hidrogênio. E aí uma pergunta, como isso ajuda, como o fato delas serem rompidas com facilidade ajuda? Porque às vezes a gente pensa assim, pô, então se ela é rompida com facilidade, essa molécula quebra fácil? Não, não quebra fácil. Elas podem ser separadas essas ligações, mas ela fica aí intacta até que isso aconteça. E como isso ajuda na síntese de RNA e na replicação, por exemplo? Ajuda que dá para separar as 2 fitas. E aí, com essas 2 fitas abertas, com as bases nitrogenadas expostas, a gente pode fazer o que a gente quiser aqui com essas 2 fitas abertas. A gente pode passar uma enzima, pode passar qualquer coisa aqui dentro. Certo? Beleza. Então, aqui eu tenho ilustrado, por exemplo, a síntese de RNA, que ela vai acontecer aqui dentro das 2 fitas. Porque se estivesse junto não ia ter como fazer, certo? Certo. Beleza. E aí eu coloquei aqui um conceito que é importante, que é a desnaturação e a renaturação. Vocês já ouviram falar, provavelmente, de desnaturação de proteína, certo? Que, por exemplo, quando a gente frita o ovo está lá com a albumina, né? A gente bota no calor, aí ela fica branca, muda a forma, muda a consistência e tal. Só que isso também é real para as moléculas de DNA. Quando a gente aumenta a temperatura, muda o pH, sei lá o que, ou por uma ação de enzima, dá para separar essas fitas, que nem eu tinha falado agora há pouco, tem como separar. E o fato de a gente conseguir separar essas fitas é muito importante, por quê? Porque a gente pode fazer reações variadas com essas fitas abertas, certo? E a parte mais interessante é que elas fecham de novo. Que bom, né? Então a gente pode, por exemplo, no ambiente controlado, a gente aumenta a temperatura, separa, faz sei lá o que, e quando a gente abaixar a temperatura de novo, ela vai fechar. Vai conectar de novo. Então o que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, comparar uma fita com a outra. Como assim? A gente pega um DNA dupla fita e outro, por exemplo. E a gente esfria de novo. Aí a gente vê que uma fita conecta com outra fita, a fita da outra espécie, né? No caso aqui, por exemplo. Ou seja, tem, por exemplo, uma compatibilidade. Não necessariamente todas as bases nitrogenadas vão conectar, mas tem uma compatibilidade ali, uma semelhança. A gente pode fazer também, colocar, por exemplo, um pedacinho aqui só, não precisa nem colocar uma fita inteira, coloca um pedacinho, e aí quando a gente esfriar de novo, esse pedacinho vai conectar ali na fita. E para que isso? A gente pode fazer essa tal dessa hibridização in situ. O que é isso? Se a gente fizer esse pedacinho fluorescente, por exemplo, e a gente colocar uma certa sequência lá, a gente esfria esse negócio e aí ele vai conectar ali onde a gente queria. E não só vai conectar onde a gente queria, ele vai florescer, né, porque ele é fluorescente, e ele vai marcar aquele ponto ali do DNA que a gente quer, por exemplo. E também isso é importante na PCR. Vocês vão estudar a PCR mais pra frente, mas a PCR, que nem eu falei,
pega um pedacinho de DNA, abre a fita, e quando a fita fecha de novo, esses pedacinhos vão conectar em um lugar específico, e ali vai sinalizar a replicação do DNA. Então vai pegar uma certa quantidade, e por causa dessas pequenas outras fitas aí que a gente chama de primers, por causa desses primers, a gente pode multiplicar essas fitas em uma escala bem rápida. E é basicamente isso que eu queria falar com vocês por enquanto. A gente falou só das ligações, né, principalmente, não falou de RNA, não falou de replicação nem nada. Porque eu queria dar uma introdução e falar desses conceitos que vocês viram na primeira aula. Provavelmente eu falei bem rápido, eu não sei se vocês tiverem dúvida. Vai ter monitoria em breve. Então vocês falem comigo na quinta-feira. E aí eu resolvo para vocês. Eu vou fazer essa mesma apresentação, então não fiquem preocupados. Então é isso, gente. Até. Beijos, boa prova, bom semestre e até.